Señor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, mestre da lei se levantou e, crendo por Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. A primeira leitura de hoje, que casa com o Evangelho, primeira leitura, Deuteronômio, que diz da palavra de Deus que está próxima de nós. Então, cabe a nós termos a disposição em vivenciar a palavra de Deus. Então vai dizer, a palavra não está distante, do outro lado do mar, para inventarmos desculpas e dizer: quem vai atravessar o mar para buscá-la? Então, a palavra está próxima de nós, do nosso coração. Precisamos confiar no Espírito Santo para viver a palavra de Deus em nossa vida, identificarmos com a pessoa de Jesus. Então, um mestre da lei, para perguntar a Jesus uma coisa, queria saber o que é preciso, o que eu devo fazer para herdar e receber como herança o reino dos céus. Todos nós recebemos a herança genética. Todos nós temos um corpo. Nós recebemos
do nosso pai e da nossa mãe, a herança genética. Só que esta herança, ela termina. Chega um momento que ela termina. O nosso corpo vai ser decomposto no cemitério ou cremado. Termina esta herança. Então, o mestre da lei, ele quer saber uma outra herança. A herança para alcançar a vida eterna. É esta herança. Esta herança que devemos trabalhar para conquistar, dia após dia. Então, Jesus, sabendo que é um mestre da lei, um biblista, então pergunta: como está escrito na lei? Como lês? Então, ele mesmo dá a resposta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Deuteronômio capítulo 6. Então, ele dá a resposta, mas não dizer, isso aqui ele já sabia, já está escrito. Então Jesus conta uma parábola. Tinha um homem que ia descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, Jerusalém é a cidade santa, a cidade abençoada, e Jericó é a cidade amaldiçoada. É a primeira cidade que Josué conquista com seu exército. Então, a tendência da humanidade qual é? Ir para a maldição, não escolhendo a vida, não escolhendo a graça santificante, tende para ir para onde? Para a morte, para deixá-la paralisada. O que aconteceu com o homem? Foi espancado, assaltado, deixado como morto. Então passaram 3 pessoas: o sacerdote, o levita, que é como um diácono, servidor do altar, e aí, terceira pessoa, o samaritano. E Jesus pergunta: para você, quem é o próximo daquele homem? Quem foi o próximo daquele homem? Porque ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Não foi nenhum, melhor, aquele que se fez próximo, nem o primeiro, nem o segundo. Aquele que sentiu compaixão, viu. Primeira coisa é ver e sentir. Então ele não ficou que existia regra, ou melhor, existiam as regras de pureza, de impureza, que não podia tocar no morto, como o sacerdote, que não devia tocar, que devia oficiar, fazer as funções litúrgicas do culto a Deus, o levita. Então ele simplesmente esquece que existem regras e é movido pelo amor, sentiu compaixão. Então ele vai perguntar, primeiro ele pergunta: quem é o meu próximo? Aquele que sente compaixão. Então não é aquela pessoa que se tornou próximo, mas sim o samaritano que se fez próximo. Ver, sentiu compaixão, moveu-se de compaixão. Então é o convite de Jesus. Quem é o bom samaritano? O próprio Jesus. O próprio Jesus é que vem
tomar a humanidade ferida, espancada, amaldiçoada, jogada no meio do caminho, dilacerada pelo pecado, pelo demônio, para elevar, para dar uma dignidade àquele homem que foi espancado, todo ferido, perdeu a sua dignidade. Então Jesus vai dizer que é uma pessoa, um homem, uma pessoa. Então é ele que é o samaritano, é Jesus que é o samaritano da humanidade. É ele que vem para resgatar a dignidade de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os séculos. Porque ele é contemporâneo a todos os homens, todas as mulheres, de todos os tempos, de todos os séculos. Não é só lá atrás, do 5º século, da Idade Média, até o século XVIII, XIX, no máximo aí meados do século XX, no máximo. Não, é de hoje também, do século XXI. Então, aquele homem, o mestre da lei, versado na lei, que conhecia a Sagrada Escritura, a Torá hebraica, então ele faz a pergunta para Jesus, mas é ele que dá a resposta, é ele mesmo que dá a conclusão, porque ele vai dizer para Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele, aquele que usou de misericórdia, porque ele pergunta a pergunta: quem é o meu próximo? Então não é a pessoa que está caída, ferida, foi roubada, espancada, não é aquela pessoa que se fez próximo, mas o samaritano que sentiu compaixão, viu e sentiu compaixão. E aí devemos ampliar o olhar, o nosso olhar, que o nosso olhar não pode ficar diminuído, como que engessado. Devemos ampliar e ver além, ver o invisível, ver o visível, mas o olhar de fé que nós imprimimos, o olhar de fé na nossa realidade, na realidade concreta onde estamos inseridos, então faz com que nós nos elevamos para acreditar também no invisível. E aí a segunda leitura vai dizer: nele, em Jesus, tudo foi criado, as coisas visíveis e invisíveis, que nós rezamos no credo. Invisível. Na Eucaristia, na Santa Missa, Jesus não oferece uma coisa para nós. Nós recebemos Ele mesmo, o autor da graça, Ele mesmo. Por isso, a Eucaristia é tida, o sacramento da Eucaristia, sacramento dos sacramentos. Por quê? Porque tudo converge para a Eucaristia. Tudo converge para a Eucaristia. Também a adoração ao Santíssimo Sacramento fora da missa, porque a origem é a Eucaristia, é a Santa Missa. Então, na Igreja Católica não existe uma ação litúrgica maior do que a celebração da Eucaristia, do Santo Sacrifício. Então, é a partir da Eucaristia é que possamos tirar as escamas dos nossos olhos, tirar as cegueiras, abrir ao Espírito Santo para enxergar além, para enxergar o olhar de Deus. O sacerdote que passou do outro lado, não quis saber. O levita também.
Passou do outro lado da rua, foi embora. O samaritano é aquele que teve o olhar de Cristo Jesus, o olhar divino, que olha. Então a pessoa, para sabermos que temos uma fé autêntica e não uma fé prajuta, de verniz, para sabermos se temos boa oração, um exercício dia após dia, se estamos perseguindo, buscando de verdade o olhar de Deus, se estamos olhando para o próximo por causa de Cristo Jesus, só isso. Por causa de Cristo Jesus, por causa dele, e não para sermos bonzinhos, para aparecer na rede social, não sei do que, para alguém nos elogiar. Não, por causa de Cristo Jesus, que vê o interior do coração, do nosso coração, vê a nossa intenção. As pessoas não têm como ver a intenção que um carrega. Então, peçamos a Maria Santíssima para que possamos progredir, ser abertos a receber o seu auxílio valiosíssimo, para que possamos identificar-nos e imitar o seu Filho. Amém.